O negócio aqui tá feio, viu? Eu não tô conseguindo passar o slide pra vocês. Vê se passou. Eu acho que eu vou ter que diminuir, gente. Eu sei que vocês não vão ver em tela cheia, mas senão eu não vou conseguir. Estou agora. Eu vou ter que fazer. Pera aí. Calma aí. Desculpa, tá, gente? Passou, Cris, agora. Me desculpem, mas eu não sei o que que aconteceu aqui na minha tela. Fechou pra vocês? Fechou. Paciência. Pera aí, só um minutinho, gente. Vou acertar isso aqui. Não sei o que tá acontecendo, não. Agora, abriu? Ou vocês estão me vendo? Estamos vivendo. Me fala aí, vai me falando o que que vocês estão Agora vendo. abriu. Agora, Salmo. tá. Então vamos lá. Esse salmo é um salmo lindo sobre constância, tá? É um salmo sobre profundidade e sobre enraizamento espiritual. Isso mostra que quem vive conectado aos princípios de Deus floresce no tempo certo e permanece mais firme. Eu de um tempo pra cá, gente, uns anozinhos pra cá, eu tenho pensado muito sobre o meu negócio e me conectar com pessoas que acreditam que são cristãs, digamos assim. Eu não vou falar sobre religião aqui, tá? Não é essa a intenção, mas é sobre ter os princípios de Deus mesmo. E eu peço todo dia a Deus para me conectar com essas pessoas, principalmente dentro do negócio. Por quê? Porque eu acredito que pessoas assim, elas são mais enraizadas com propósito, elas entendem que nós somos seres humanos falhos, que nós estamos abertos a aprender, abertos a crescer, a evoluir, e que momentos difíceis vão vir, mas nem por isso é para desistir. Então, quando a gente fala em meditar nas leis de Cristo, significa em princípios muito fortes, em princípios firmes, em princípios de valores que guiam as nossas decisões, né? Mesmo quando ninguém está olhando. Então, o empreendedor que ele se baseia em propósito, se baseia em deixar um legado com ética, com integridade, ele tem uma mente mais fértil, ele tem uma direção mais clara, porque a partir do momento que ele viu, ele não consegue desver. Então, como árvore plantada junto às águas, representa aquele empreendedor que se alimenta de boas fontes, de conhecimento, de fé, de mentoria, de relacionamento, e não depende apenas de sorte, entende? Não depende de apenas, vamos ver no que vai dar, mas depende daquela estrutura mais sólida. Então, dá fruto na estação certa. Você tem que lembrar que cada resultado seu tem seu tempo. Então, o crescimento saudável, ele exige paciência, e a gente precisa, como empreendedores, trabalhar essa paciência diariamente, porque a constância vai ser o que rega diariamente a tua visão, o teu negócio. Então, as suas folhas não caem. Fala de resiliência, mesmo nas fases difíceis. Então, quando está escrito lá, tudo quanto fizer prosperará, não é sobre mágica, entende? E é sobre alinhamento. Quando mente, ação e a sua fé no que você acredita, na sua visão, elas começam a caminhar juntas, a prosperidade se torna consequência natural. Deixa eu ver aqui na página, quer ver? Na página que foi o dia do livro. Ó, eu vou ler aqui para vocês. O princípio do também é demonstrado diversas vezes na escritura e sempre diz respeito a caráter, obediência e herança. Manifesta-se por meio da atitude e da disposição de olhar para além de nós mesmas e levar outros em consideração, mesmo quando é inconveniente. Quando o princípio do também é entretecido em nosso caráter e somos obedientes à palavra de Deus, experimentamos as bênçãos de Deus conhecidas como herança de Abraão. Alguém já ouviu falar sobre isso? Heranças de Abraão? Trata-se da promessa que transmite um caráter a- abnegado e precioso à geração seguinte.
Então, a atitude de fazer mais vai desenvolver a nossa fé, vai desenvolver nossa visão, vai transformar a provisão em prosperidade e motivará a viver em obediência. Vamos mudar aqui. Cadê vocês? Gente, hoje o negócio tá feio aqui para mim. Então, vamos fazer aqui as perguntas para si mesmo. Tenho o número 1. Leia para mim, Thalita, por favor, para me ajudar aqui. Leia para mim o número 1. Sou uma pessoa que faz mais, Sou uma pessoa enxerga que faz mais. Isso tem a ver com quem enxerga a possibilidade. Quando você faz essa pergunta, você tem que entender que você tem atitudes de fazer além dos seus deveres. E você sempre faz algo para outra pessoa. Então, quando eu fico pronta 10 minutos antes, eu vou sair, eu fico pronta 10 minutos antes. Você pensa, eu tenho 10 minutos, então eu posso levar o lixo lá para fora, ou eu posso começar a arrumar algo aqui na minha casa enquanto eu espero meu filho, ou enquanto eu espero meu marido. Você aproveita ao máximo seu tempo e seu potencial. Vamos dizer aqui no empreendimento do Terra, você foi convidada para uma apresentação, para uma mentoria. Faltam 10 minutos para começar. Você fica ali parada ou você faz algo a mais naqueles 10 minutos? É sobre isso. Escreve aí. Vai escrevendo tudo que vem na sua cabeça, tá? Lê a outra pergunta, Thalita, por favor. Sou uma pessoa que faz menos, Sou uma pessoa que faz menos? Eu não tenho nada a ver com isso. Essa frase tá muito na sua boca. Você tem costume de repetir essa frase? Eu não tenho nada a ver com isso. Então, se você tem atitude de fazer menos, você costuma pensar assim: eu não vou fazer mais nada porque eu já fiz o suficiente. Outra pessoa pode fazer isso. Tem outras pessoas com mais tempo que eu para fazer isso. Eu é que não vou me ferrar. Qual é o tipo de pensamento que tá no seu dia a dia hoje? Gente, eu não tô falando de ontem, eu não tô falando de amanhã, eu tô falando de hoje, de agora. Qual é o tipo de qual das duas frases faz mais sentido no seu dia a dia? Você procrastina, não realiza tarefas importantes, estão bem na sua frente, você não tá fazendo porque você sempre diz que não tem tempo. Você preocupa-se em apenas fazer o que é da sua responsabilidade, o que foi passado para você e você acaba não estendendo a mão ali para quem está precisando à sua volta. Então imagina o que pode acontecer se todos nós, toda a nossa comunidade aprendesse a se adaptar desse modo cadê? Eu não tô vendo coisa. Qual é o nome? Número 1 ou número 2, gente? A pergunta. Número 1. Imagina que a nossa comunidade, a nossa família pensasse mais aqui. Eu sou uma pessoa que faz mais. Imagina o que ia acontecer com a nossa comunidade. Vocês conseguem imaginar? Se todo mundo da sua rede, vamos pensar agora na sua rede, no seu negócio, no seu empreendedorismo. Se todo mundo que trabalha com você tivesse essa mentalidade de sempre fazer a mais, o que ia acontecer com o seu negócio? Se todo mundo resolvesse participar de responsabilidades diárias, de cuidar das suas AGR, todo mundo sabe o que é AGR? Ações geradoras de renda. E também a cuidar do outro. O que ia acontecer com o seu negócio? Então, o princípio do algo mais, o princípio do também, gente, ele desenvolve mais cooperação, ele desenvolve mais união, mais família, mais comunidade, porque acaba que todo mundo se beneficia e não sobrecarrega ninguém. Imagina hoje se você tivesse uma equipe de 3 sócios com você, 3 sócios. E os 3 sócios tivessem essa mentalidade do fazer algo a mais. Aonde o seu negócio estaria hoje? Então, isso serve para tudo, isso serve até para dentro da nossa casa, tá? Dentro da nossa casa, da nossa família, do nosso lar, em tudo que você imaginar, quando você desenvolve esse princípio do também, do algo a mais, quando ele está intrínseco na gente, no nosso caráter,
e nós somos obedientes à palavra de Deus, nós experimentamos as bênçãos que são conhecidas como herança de Abraão. Herança de Abraão, tá? Vou passar aqui pro próximo, se não passar, vocês me avisam. Só? Então, aqui, ó, a diferença entre instrução e princípio. Seria muito mais fácil de dizer exatamente o que fazer para garantir os seus esforços deem bons resultados, mas a vida não funciona dessa forma. Vocês concordam com isso? Alguém discorda? Se tiver alguma coisa no chat que é importante, gente, se alguém lê para mim, tá? Porque eu não tô conseguindo acompanhar tudo, tá bom? Então, a diferença entre instrução e princípio. Vamos lá. Uma instrução lhe diz passo a passo como fazer algo. É específica para determinada tarefa. Em geral, não pode ser aplicada em outras áreas da vida. Por exemplo, eu estou dando a instrução para alguém que deseja preparar um bolo. Essa instrução que eu estou ensinando àquela pessoa, ela pode ser usada em outra coisa, como referência? Não, porque aquilo ali só se diz como se faz um bolo. Eu não posso explicar para um programador de computador fazer no computador dele, posso? Então, instrução é algo, é um passo a passo para você fazer uma coisa específica. E o princípio em contrapartida, é uma verdade que lhe dá o motivo e lhe permite raciocinar, lhe permite pensar. Então, olha só, um princípio, portanto, pode ser aplicado em qualquer área da vida. Por exemplo, o princípio da colheita e da semeadura. Você colhe o que você semeou. Quem acredita nisso, gente? Escreve eu aí no chat. Quem acredita no princípio da colheita e da semeadura? Embora seja uma expressão ligada à agricultura, não diz respeito apenas para quem plantou algo lá na agricultura. Diz respeito à vida. Isso seria uma instrução? Não, é um princípio, porque o que você colhe foi você que plantou. Certo? Faz sentido isso para vocês? Então, entenderam a diferença ali do que é uma instrução e do que é um princípio? Então, instrução não envolve a gente ficar pensando, raciocinando quando a gente está cumprindo uma tarefa. A Josiane está lavando a louça agora. Ela está lá arrumando a casa dela. Ela pode dar, ela é um princípio ou uma instrução? Então, você simplesmente segue os passos que são indicados para você, faz o que disseram para você e você vai ter o resultado que o processo ali tá te mostrando. Então, o princípio, ele raciocina agora sobre ele tá falando da semeadura e da colheita, certo? E isso serve para todas as áreas da nossa vida. Se você semear bondade, você vai colher o quê, gente? Se você semear bondade nos relacionamentos, você vai colher bondade. Se você semear dinheiro no banco, o que vai acontecer se você semear dinheiro no banco? Você vai receber esse dinheiro com juros. Opa! Se você ajudar mais pessoas, quem vai estar sendo ajudado? A gente? Então é sobre isso. Vocês entenderam aqui a diferença de instrução e de princípio? Deu para ficar claro isso para vocês? Então, como funciona esse princípio que a gente está aprendendo aqui hoje? O princípio do algo mais. Fé, provisão, prosperidade, obediência, intimidade com Deus. São traços que a gente vai ver agora nessa história que está em Gênesis, que eu trouxe para vocês. Olha só. Página 45, eu voltei aqui do livro. De acordo com a narrativa de Gênesis, Abraão escutem essa história, gente, para você poder entender o que eu botei aí no slide, tá? De acordo com a narrativa de Gênesis, Abraão enviou o seu servo para a sua terra natal, a fim de escolher uma esposa para o seu filho Isaque. Por quê? Abraão desejava certificar-se de que a esposa de Isaque teria as qualidades e o caráter e valores que tradicionalmente fazem parte da educação em sua família. Educação que, pelo visto, não existia entre o povo cananeu, no meio do qual o Abraão habitava.
Então Abraão pediu para o servo ir lá buscar uma esposa para o seu filho. Ele precisava de garantia de que aquela pessoa, aquela mulher, trabalharia em conjunto com o seu filho dentro dos valores e princípios da família. Então, a herança que Abraão precisava era fé, provisão, prosperidade, obediência e intimidade com Deus, tá? Aí, caráter essencial, gente. Uma forma interessante de selecionar uma moça em meio a muitas outras, tá? Mas, quando o servo chegou, ele levou 10 camelos. 10 camelos. O servo de Abraão viajou até a cidade onde morava Naor, irmão de Abraão. Chegou no fim do dia, quando as mulheres saíam para tirar água do poço, o servo orou a Deus para que lhe fosse revelado quem devia ser a esposa de Isaac. Orou a Deus para que a mulher certa respondesse a seu pedido por água com as palavras: sim, beba, também darei água a seus camelos. Com isso, ele saberia que o Senhor escolheu aquela mulher. Então, o que aconteceu? Quando Rebeca foi a esposa escolhida. Quando esse servo chegou, a Rebeca foi a que agiu exatamente desse modo. Ela serviu esse servo. Ela serviu água a 10 camelos. Ela ofereceu sua casa para que o servo descansasse depois de toda aquela viagem. Ela foi a única mulher que fez isso, porque ela passou, as mulheres, gente, naquela época passavam o dia inteiro ali trabalhando, tá? Então, ele sabia que uma jovem que fosse disposta a tirar 200 litros de água para 10 camelos, além de sua responsabilidade habitual, ou seja, ela trabalhou ali o dia inteiro para a família dela. Então, ela teria o caráter específico que Abraão precisava para a esposa do seu filho. Então, quando a Rebeca agiu desse modo, o servo perguntou se poderia se hospedar na sua casa e foi, e assim fez. Ela rapidamente, ela ofereceu hospitalidade à sua família. Então, o princípio, gente, que a gente está vendo aqui, que está escutando, o princípio do algo mais, ele não tem limite. É uma postura nossa, é uma postura predominante de um caráter que serve, que ajuda, que constrói, que considera a necessidade dos outros muito importante. E aí eu te pergunto, esse caráter, essa essência, ela tá já em você no dia a dia? Ou você, volta para a pergunta do slide anterior, ou você é uma pessoa que ainda hoje faz apenas o que lhe pede, nunca algo mais? Então, olha o que o caráter da Rebeca trouxe como visão para a gente, ó, responsabilidade, serviço, diligência, cortesia, bondade, generosidade, hospitalidade, disposição, sujeição à autoridade, disposição de terminar o que iniciou. Um empreendedor precisa ter essa característica? O que vocês acham? Queria ouvir vocês, que eu estou ouvindo muito a minha voz. Queria ouvir vocês. Vocês acham que um empreendedor precisa ter disposição para terminar o que iniciou? Conversem comigo. Muita gente falando ao mesmo Ah, com tempo. certeza, né? Com certeza. Só a Thalita concorda com isso, gente? Vocês não estão aqui, não, né? Mi, fala aí. Precisa. Eu tô aqui sim. Eu também concordo, Cris, plenamente com suas palavras. Então, posso continuar. Eu só queria saber se vocês estavam aqui, porque, sei lá, eu tô ouvindo muito a minha voz e não sei se vocês estão prestando atenção. Tá ótimo, Precisa, eu também estou prestando. concordo. Tá. Uhum. Michele, lê para mim, por favor, esse slide, Mi. Michele é o Region. Princípio do algo mais, também nos hábitos do trabalho. Em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Lembre-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa, e de que o Senhor a quem serve é Cristo. Colossenses 3, 32 a 34. Gente, depois vocês leem de novo esse versículo. Faz sentido para vocês? Em tudo que a gente está trazendo desse princípio aqui? O que que significa esse versículo? O que que significa? Tá na Bíblia, o maior livro do mundo.
que nós devemos dedicar de todo o coração e toda a alma tudo o que fazemos, e não só sobre o empreendedorismo. Eu queria que esse princípio do algo mais, do também, não seja só para o trabalho, mas seja para dentro da nossa casa. A forma como a gente lida com a nossa família, com os nossos filhos. Porque quando você coloca isso tudo como princípio básico da sua vida, é que nem eu falei lá no início, não separa trabalho, família, propósito, é um propósito de vida que onde os mesmos valores que você tem dentro da sua casa, você também vai ter no seu negócio. Então, a gente deve se dedicar de todo o coração e toda a alma a tudo que fazemos. Não realize seu trabalho como uma atitude indiferente, mas com muito amor, com todo o seu fôlego, com toda a sua vida. E acrescente esse princípio do também ou do algo mais a tudo que você fizer, gente. Isso vai fazer uma diferença gigante na tua vida. Então, quando você terminar o expediente do seu trabalho, você é o que fica mais um pouco ou você é o que fica contando? Deu 10 minutos, você já arrumou todas as suas coisas. Você é o que, quando fecha o dia 31 demora para abrir o escritório, dá o dia 1, dia 2, dia 3, você não abriu o seu escritório virtual. Ou você é o que, quando termina o dia 31, no dia seguinte, você já está abrindo o escritório para poder ver qual é o produto do mês, qual é as promoções, qual é não sei o quê. Como que é você? Como que é a sua atitude? E quando eu estou fazendo essas perguntas, gente, lembre, as perguntas mudam tudo. Muda a postura, comportamento, forma de pensar. Então, essa pergunta são perguntas para mover a gente mesmo, sabe? Não é para deixar a gente triste. Ah, eu sou a pessoa que fico contando os minutos para sair do meu trabalho. Então, vamos refletir o que eu posso fazer para melhorar. A pergunta é uma forma da gente se mover para ajustar o que precisa ser ajustado. Quando você está numa convenção, ó, vai vir um leadership aí semana que vem. Quando você está num leadership, você fica zangado e nervoso porque você está naquele local ali fechado e toda hora é um negócio, ou você fica zanzando, fica lá zanzando na convenção. Tô aqui na convenção, você quer ir para lá para uma transformação, para mudar o conteúdo do que você precisa. Você é que quando vai a um evento caseiro e acaba a apresentação, você se pica, ou você é a que fica para ajudar quem estava com o anfitrião? Eu vou lá na casa da a Maria Angélica vai fazer uma classe de óleos. Aí eu vou lá para dar uma força para ela, mas aí quando a Maria Angélica acaba, eu me pico. Eu não pergunto nem se ela precisa de ajuda ali para arrumar. Como que é você no seu dia a dia? Vai escrevendo aí. Cadê? O princípio do também, algo mais em seu lar, ou seja, na sua casa, no seu escritório, na sua rede, no seu trabalho. Quando o servo chega do campo, depois de arar ou cuidar das ovelhas, o Senhor lhe diz: Venha logo para a mesa comer conosco? Não. Ele diz: Prepare minha refeição, apronte e sirva-me enquanto como e bebo. Você come depois. Ou seja, o servo estava trabalhando, ele voltou. O, O Senhor, ele quer que ele coloque lá a comida, não tá nem aí se ele tá cansado ou se não tá, ele come depois. E caso o Senhor agradeça ao servo por fazer o que lhe foi ordenado, da mesma forma, quando vocês obedecem, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos nosso dever. Lucas. Todo mundo volta para casa depois de fazer algo que consumiu sua energia ao longo do dia, certo? Eu não sei se você trabalha com algo extra na doterra, mas você chega cansado em casa. A maioria das mães, a maioria dos pais, eles voltam do trabalho e os filhos voltam da escola. Então, todo mundo está cansado. Mas a gente precisa preparar o jantar, a gente precisa arrumar o armário, a cozinha, fazer a lição de casa, realizar tarefas. Todo mundo faz isso. E o que Jesus nos ensina, gente? Jesus nos ensina que depois de a gente ter feito o nosso trabalho, ainda devemos servir uns aos outros. Eu queria que agora vocês anotassem ideias simples, simples para vocês colocarem em prática dentro desse princípio, tanto em casa quanto no trabalho da doTERRA. Por exemplo, depois que eu arrumo a mesa, eu coloco uma flor, eu coloco uma decoração, eu coloco um bilhetinho. Depois de eu tirar a roupa do varal, eu dobro ou eu deixo para depois? Depois de eu tomar um banho, eu seco o piso? Coisas simples. Aí pensando no seu trabalho, eu quero que você pense assim:
Depois de eu fechar o meu poder de 3, fechei meu poder de 3 dia 20. Eu falo, já fechei meu mês, tô feliz, tchau, beijo, tchau, ou você busca alguém para ajudar também? Depois que você fecha o seu mês, você busca alguém para ajudar? Depois que você descobriu algo novo no escritório, você descobriu, caraca, descobri isso aqui, eu não sabia. Você repassa essa informação também ou você guarda para você? Você assiste uma mentoria de alguém muito legal, um outro líder. Você compartilha? Você vai para o leadership, mas a sua equipe não. Quando você volta, você fala assim: não, se você quiser saber o que aconteceu lá, você tem que ir. Ou você compartilha. Quando o colega curte seus posts, você vai lá no do colega também? Coisas simples. Então, escrevam aí, dentro desse princípio, o que que você pode melhorar. Aonde? Seja dentro de casa, seja dentro do seu trabalho. Eu queria que vocês escrevessem aí rapidinho. Enquanto isso, eu vou ler aqui o chat. Escreve aí, gente. O que que vocês podem melhorar dentro desse princípio, tanto dentro da sua casa quanto dentro do seu trabalho? Vamos lá. Vocês vão escrevendo e eu vou continuando, tá? Há diversos momentos na vida na vida, quer você tenha filhos pequenos, quer você tenha filhos grandes, em que a rotina da família pode ser agitada. Tá, ou você tenha, eu não sei o que que eu escrevi errado aqui, mas ou você tenha filhos adultos e seja só você e seu marido. Vamos dizer que é só você e seu marido. Mais um motivo para você ficar atento e não cair em hábitos preguiçosos que tornem os relacionamentos sem graça. É fácil ater-se apenas ao essencial e deixar de valorizar as pequenas coisas que tornam a vida especial. Eu tô falando isso do relacionamento em casa, mas vamos pensar no nosso negócio. Vamos dizer que você é uma pessoa que iniciou do Terra há um tempão e perdeu. Perdeu. Você está começando do zero agora, você perdeu os seus líderes, mas tem um cliente, tem dois clientes, três clientes. Como que você pode usar o princípio do também nos seus relacionamentos? Porque a gente precisa pensar nesse princípio para recomeçar também. Porque eu vejo que muitas pessoas reclamam: ah, mas eu não tenho ninguém que trabalha comigo. Ah, não tenho consultor. Ah, eu só tenho cliente. Ah, eu não tenho cliente, mas os meus consultores não fazem nada. Como que você pode aplicar esse princípio e melhorar o teu relacionamento dentro das pessoas que estão dentro do negócio com você? Coloca aí para você não esquecer disso, tá? Então, é pensar assim, ó, gente, dentro de casa. Quando o marido volta do trabalho, você recebe com um sorriso ou você recebe com quatro patas na mão? Como que você tá fazendo no seu dia a dia, dentro de casa? Quando o marido senta na cadeira dele, você leva algo para ele ou você fala assim, nossa, já vai sentar, mal chegou. Depende, Cris. Mas a gente tem que refletir, amiga, porque é sobre Tem, isso. É tem dia sobre, que ele chega, eu já saio entregando os meninos. Fala, toma que é é seu. Mas é sobre isso, é sobre esses detalhes, porque acaba que vira hábito, entendeu, Maria Angélica? E a gente não pode sobrecarregar, porque Deus não quer isso. Deus quer que, mesmo que a gente passou o dia todo trabalhando, que a gente ainda sirva. Então, o seu marido chegou do trabalho, eu sei que você ficou em casa cuidando das crianças, mas, poxa, abra um sorriso, fala que bom que você chegou, né? E isso serve para cliente também, para consultor. Quando você recebe um consultor novo, como que você recebe ele? Quando você corrige seu filho, faça um elogio também para ele. Quando você ajudar seus filhos a arrumar o quarto, transforme isso em diversão e não, eu já falei para você arrumar. Eu tô falando isso, gente, porque eu fui essa pessoa e eu ainda sou e eu preciso melhorar também. Mas esse princípio melhorou tanto a minha vida, vocês não fazem ideia. Fazem sim, porque eu tô trazendo para vocês, eu tô compartilhando com vocês. Mas mudou muito a minha vida. A forma como eu reclamava, né? Benjamin, eu já falei para arrumar isso aqui. Você deixa as roupas no chão, não. Comecei a transformar isso em diversão. Então a gente pode transformar esse também, esse algo mais, nos relacionamentos que a gente tem na Doterra. Escrevam aí o que que vocês podem melhorar, tá? O princípio do também em seu modo de falar. E aí?
Modo de falar, gente. Nossa, quem acha que já mudou muito, se transformou muito no jeito de falar? Eu já. E isso aqui é uma coisa que eu me transformei. Já tem um tempo que eu venho trabalhando isso, desde quando eu era novinha, tá? Vivam com sabedoria entre os que são de fora e aproveitem bem todas as oportunidades. Que suas conversas sejam amistosas, agradáveis, a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa. Conversas, o desafio dos dispositivos eletrônicos. Qual é o nome do nosso modelo de negócio, gente? Qual é o nome do nosso modelo de negócio? Marketing de relacionamento. Marketing de relacionamento. Vocês acreditam que conversar e usar o princípio do também, do algo mais, faz diferença dentro do nosso modelo de negócio? Sim, faz. Totalmente. Então, quando você vai para um evento, você tem que ficar mudo, calado, fechado, porque você é tímido? Vocês sabiam que você não é tímido? Você está tímido. Você sabia disso? Tem gente que fala que se tudo fala que é desculpa, fala assim, porque eu sou tímido, eu sou tímido, eu sou tímida, eu sou tímida. Você está tímida, porque quando você chega em casa e vai conversar com seu marido, você não é tímida. Quando você vai falar com seu filho, você não é tímida. Então, você estava tímida. Então, puxe conversas, tome iniciativa, tenha conversas amistosas, conversas agradáveis, também significa honrar e favorecer as pessoas que estão ali com você. É muito triste quando a gente observa a nossa sociedade, gente, quando a gente observa as pessoas hoje em dia, elas se tornaram muito egocêntricas. Muito egocêntricas. É muito raro encontrar alguém que tome a iniciativa de puxar uma conversa profunda. Você sentar numa mesa e você ter uma conversa profunda com alguém é uma raridade hoje em dia. Tem uma autora americana. Ela é pesquisadora lá nos Estados Unidos, tá? Ela pesquisa no campo do impacto da tecnologia, né, dos celulares ali, sobre os relacionamentos. Ela se chama Cherry, tá? E a Cherry, ela fala que com frequência nós somos silenciados por nossas tecnologias. Por isso aqui, ó. E, de certa forma, isso livra a gente de falar, de se relacionar. Vocês já pararam para pensar nisso? Porque é uma coisa você chegar num lugar, você pegar seu celular e ficar aqui. Ótimo, eu não preciso conversar. E quantas vezes a gente não pegou o celular para falar assim, ai, que preguiça, eu vou ficar no celular porque aí eu não preciso conversar com ninguém. E esse silêncio, gente, muitas vezes acontece na presença dos nossos filhos. Eles geraram uma crise de empatia que corrompeu a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa vida pública, tá? Então, de acordo com essa pesquisadora americana, a cura para os nossos relacionamentos digitais distantes é o papo, é a conversa, é falar olho no olho, é escuta, é ser paciente com o outro. Então, os telefones celulares, eles precisam ser deixados intencionalmente em outro cômodo para que possa haver essa conversa autêntica. Então, quando você estiver no evento, quando você estiver numa conversa, quando você estiver com pessoas, evite ficar olhando para a tela do celular, mas eu sou tímido, eu não consigo. Mais uma vez, bota o celular no modo avião e vai ser feliz fazendo relacionamentos, vai honrar o que Deus te deu de melhor para compartilhar nessa vida. Isso está fazendo sentido para vocês? Então, acrescente graça às suas conversas. A definição simples de graça é a concessão de um presente de Deus. Ouça quando falarem com você, seja afável, seja amável, mesmo que estejam tagarelando sobre algo que não é interessante. Lembre-se de que ouvir diz respeito a outra pessoa e não a você. Peraí que achei. Aprenda a puxar conversa. Não espere outra pessoa falar com você, porque a maioria não vai fazer isso. Seja você a puxar uma conversa. Quando está em um grupo, você assume a responsabilidade de interagir com as pessoas? Perdemos muitas experiências relacionais extraordinárias a nos fecharmos ou nos contentarmos com um simples. Oi, tudo bem? Um sorriso? É impressionante como as pessoas não sabem puxar conversa.
eu assumo essa responsabilidade em todo lugar que eu vou para poder facilitar, entende? Ó, vou dar um exemplo. No ano passado, a gente teve a viagem de Cartagena, dos diamantes. Lembra? Quem lembra disso? Quem acompanhou? E, e eu fui a pessoa que decidi, porque o Brasil inteiro, em 2023, eu não sei se vocês lembram, a gente teve uma fase conturbadora na Doterra. E os líderes sumiram, assim, ficou todo mundo acuado, ficou todo mundo quietinho, quietinho. E aí teve essa viagem de Cartagena e fazia muito tempo que os líderes não se encontravam, muito tempo que os líderes não conversavam. O grupo de diamantes da Doterra não é aberto, é fechado, ninguém conversa com ninguém. E aí eu decidi fazer um grupo do WhatsApp e comecei a chamar todos os líderes diamantes acima pro grupo, pra gente conversar e pra gente se encontrar antes de Cartagena. Então eu tomei essa atitude e foi ótimo, porque as pessoas começaram a se conectar de novo e a gente começou a falar da cultura da Doterra e começou a falar que nós somos defensores da nossa empresa. Então eu tomei essa atitude. Quando eu fui convidada para o painel do Leadership ano passado, eram 6 mulheres. Eu não quis esperar o dia chegar lá no Leadership. Eu quis fazer o grupo antes. Eu montei e tava com a Ana Paula Veloso, o Presidential Diamond. Eu que montei. Eu falei, Ana Paula, Isabela, Blue Diamond. Eu era a única diamante até. Todas eram Blue Diamonds e Presidential Diamonds. Eu montei e falei, meninas, vocês estão felizes? A gente tá junto no painel. Vamos. Por quê? Porque eu sei que um painel, uma mentoria faz diferença quando as pessoas estão conectadas. Então, se ninguém puxou, por que que eu não posso puxar? Você costuma falar com alguém que mora com você? Por aqui? Você costuma falar com seu marido por aqui? Pelo amor de Deus, não faça isso. Tem gente que conversa dentro de casa pelo celular. Tem pais que fazem isso, é sério. Tem pais que fazem isso. A comunicação digital, ela é mais rápida, ela é mais fácil, mas ela cria uma distância nos relacionamentos surreal. Tem gente que tá fazendo apresentação somente em casa, gente. Tem gente que tá fazendo apresentação do seu negócio somente em casa. Não tá levando o seu empreendedorismo, o seu propósito pra rua, pra fora, com conexões, olhando olho no olho, sorrindo, pegando, sabe? Eu não gosto muito que peguem, não, mas pegando na mão, fazendo carinho, um abraço. Não é que me peguem, que me abracem, não. Eu adoro contato, adoro. Eu não gosto de gente que fica falando assim, sabe? Já viu gente que fica falando assim, ó, ei, ei. Isso não, mas assim, dar um abraço, abraçar, sorrir, é muito bom. Eu amo presencial. Quantas vezes você preferiu encontrar o seu upline do que ficar falando com ele aqui? Ou o seu downline? Que não é a mesma coisa. Quando você chega e marca um café com o seu downline, é diferente de quando você se comunica com ele pelo digital. E isso tem que ficar claro para vocês. O digital faz diferença. Passei aqui o slide. O que que Jesus quer dizer com perfeição? Analise esse contexto aí. Ele diz que é possível ir além daquilo que é esperado em todos os seus relacionamentos, concedendo favor merecido, como nosso Pai lá do céu, nosso Pai celeste, né? Concedeu. Ou seja, é um mérito. É um mérito. Então a gente deve imitar essa generosidade de Jesus para com os outros. Abrindo mão da nossa conduta, a nossa conduta, gente, ela é egoísta, é naturalmente egoísta. Só que a gente pode abrir esse espaço para ser mais generoso com o próximo. Então, se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Isso é difícil, né? Que Jesus fez. É difícil, não é? Tem alguém te maltratando, alguém te humilhando, e você, ok, pode fazer isso. Tá tudo bem. Isso é difícil, né? É desafiador. Se você for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, deixe que leve também a capa. Se alguém forçar a caminhar 1 milha com ele, caminhe mais uma também. Nossa, eu lembro muito dessa cena de Jesus no filme. De quem. E Jesus estava com os apóstolos, gente. E aí encontraram os romanos no caminho. E os romanos falaram assim: vocês vão ter que carregar aí 3 quilômetros com esse peso nas costas. Uma carga lá dos romanos. E Jesus disse que para os apóstolos tinham que carregar. E os apóstolos falaram assim: mas você é Jesus, você não pode carregar isso. Então Jesus mostrou humildade naquele momento.
Dê a quem pedir e também não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. Se amarem apenas aquele que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem os mesmos. Se cumprimentarem apenas seus amigos, que estarão fazendo demais? Até os gentis fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é nosso Pai Celestial. Então, se você acha ou acredita que alguém está te virando as costas, cara, sorria. Sorria, né? Use o princípio do também, confronte seus obstáculos. O princípio do também é o oposto de ser preguiçoso. Consiste em desenvolver uma ética de trabalho positiva em tudo que você faz. Então, para de ser preguiçoso. Para de falar assim, ai, não aguento mais entrar naquele escritório virtual. Ah, não aguento mais ouvir a história do carregadores de balde. Ah, não aguento mais isso. Ah, não aguento mais. Não vai. Não vai. Todos nós precisamos trabalhar para desenvolver nossa fé, para fortalecer os relacionamentos. E isso tem a ver com a intimidade com Deus também. Então, rejeite a preguiça. Mas você, preguiçoso, até quando dormirá? Quando sairá da cama? Um pouco mais de sono, mais um cochilo, mais um descanso, com os braços cruzados e a pobreza o assaltará como um bandido. A escassez o atacará como um ladrão armado. Provérbios. Provérbios fala muito disso, né, gente? Quem tem preguiça de arar a terra na época certa não terá comida no tempo da colheita. Então, se você é um empreendedor que fala, estou com preguiça, ai, não aguento mais isso, ah, não sei o quê, vocês acham que vocês terão prosperidade? Como que a gente vai ter prosperidade sendo preguiçoso? Como que a gente vai ter prosperidade? Ser preguiçoso, gente, é ser vagaroso, é adiar, procrastinar. Quando a gente lê esses versículos de Provérbios, a gente se confronta com qualquer atitude, qualquer ação preguiçosa que a gente tem na nossa vida. E isso vai estar bloqueando a nossa prosperidade, bloqueando as nossas bênçãos. Preguiça, quando a gente fala a palavra preguiça, não é bom. Não é bom pra gente, não é bom pra nossa casa, entende? Então, adote a diligência. Para terminar aqui, adote a diligência. O oposto de preguiça é diligência, um traço de caráter que é adotado em todo o livro de Provérbios. Os sábios são diligentes e receberão bênçãos do Senhor por seu trabalho dedicado. Quem trabalha com dedicação chega a ser líder, mas o preguiçoso se torna escravo. O preguiçoso muito quer e nada alcança, mas os que trabalham com dedicação prosperam. Isso tem muito a ver com o nosso negócio, e eu vou te falar agora, por experiência própria. Para chegar a diamante, tem alguém aqui na sala que quer ser diamante na Doterra? Eu, Mas tem que responder rápido, não pode pensar não, gente, é sério. Eu, Ou se eu tem alguma quero. empreendedora aqui, a Marisa estava aqui, eu não sei se ela está aqui Eu ainda, já tô. que não seja da Doterra. Se você é uma empreendedora que está aqui que não é da Doterra, você tem vontade de ter sucesso no seu negócio? Você tem vontade de chegar no topo do seu negócio? De ser referência? Se você deseja isso, você tem que entender que você vai ser a pessoa que vai ser a primeira a entrar e a última a sair. Que você vai ser a pessoa que vai ficar de madrugada. Tem líder direta minha aqui que já conversou comigo de madrugada em fechamento. Eu sempre tomei essa postura, gente. E eu não tenho vergonha, não tô me achando por isso, não. É porque eu sigo esse princípio. Eu sigo esse princípio com toda a humildade minha. Eu sigo esse princípio, fechamento. Se eu quero chegar num lugar onde poucos chegam, eu preciso fazer coisas que poucos fazem. Então eu não posso sumir no meu negócio em época de fechamento. Eu tenho que ser a pessoa que está ali do lado das minhas líderes que se elas precisam de mim na madrugada, que eu esteja atenta. Não tem como chegar diamante lá, não tem como chegar no sucesso sem fazer coisas que a maioria não faz, gente. Vocês conseguem entender isso? Faz sentido para vocês? Se você deseja viver na fartura de Deus com fé, provisão, prosperidade, obediência em seu relacionamento com Ele, é importante confrontar os obstáculos que te impedem de servir os outros. Se você está servindo pouco, você tem que entender que você precisa deixar a preguiça de lado e servir mais. Então, quando você começa a aplicar esse princípio do também, princípio do algo mais, em todos os âmbitos da sua vida, você vai ver prosperidade.
Faça uma lista das áreas da sua rotina. Cada um aqui tem uma rotina. Que está sendo um muro de pedra de ruínas para você. Eu quero que você faça essa lista hoje, sexta-feira, sextou assim. Você vai fazer uma lista dessas áreas de rotina que está sendo muro. E você, na outra coluna, ali do lado da folha, você vai relacionar o princípio do também. O algo mais que você pode acrescentar nesses hábitos aí que está sendo ruína. Quando a gente assume esse propósito de melhorar os nossos hábitos, a gente começa a estabelecer o legado de Abraão, a herança de Abraão. Porque é um legado de fé, de provisão, de prosperidade, de obediência, de intimidade com Deus. Então eu gostaria, não quero nada. Eu gostaria que você fizesse essa lista hoje. O que está sendo muro para você dentro da sua casa, no relacionamento com a sua família, com seus amigos, no relacionamento com Deus, no relacionamento dos seus negócios? O que está sendo muro e o que você pode buscar desse princípio do algo mais para ajudar a quebrar esse muro, a abaixar esse muro. Nosso legado, a marca que você e sua descendência podem deixar é sobre o que deixamos nas pessoas, não apenas o que fazemos ou o que conquistamos. Não é sobre eu ser diamante. É o que eu construí nessa trajetória minha até o diamante. Qual o legado que eu estou deixando? Legado não é o que você ganha, é o que você deixa. Tirem print dessa tela, vocês vão postar esse print aí hoje, tá? Vocês vão postar esse print hoje, vão falar que isso vai fazer sentido para vocês, muito sentido para vocês. Vocês vão escrever aí uma frase na rede social de vocês. O nosso legado é rastro de amor, de propósito, de valores, no que a gente deixa para as pessoas. Independente do ambiente que você está hoje, a escolha é sua em ser exemplo. Se você vem de uma família que não era temente a Deus, seja você o início da sua descendência. O início de tudo. Se você não tem rede de apoio, seja você a rede de apoio de outro, seja o início. Se você viveu sua infância num lar sem paz, adulto, você decide trazer essa paz para sua casa, para o seu negócio. Então, o negócio que você constrói hoje não é sobre o que você vende, é sobre quem você vai se tornar. É o impacto que você gera na vida das pessoas. Então, cada cliente que aprendeu a cuidar melhor de si é parte do seu negócio. Cada pessoa que você inspirou a empreender é parte do seu negócio. Cada palavra de encorajamento é parte do seu negócio. O que isso ensina para quem empreende? Trabalhar com sentido, fazer o que você faz como se estivesse plantando algo que vai florescer no tempo certo, servir com coração. O cliente de hoje pode esquecer o preço, mas nunca vai esquecer o que você fez ele sentir. Construir com continuidade. Um legado é aquilo que continua, mesmo quando você não está presente. Empreender com propósito é construir algo que dure muito mais do que o resultado de um mês. Eu sei que vocês amam o mês pós-bogo, porque vocês recebem mais. Mas empreender com propósito é construir essa sensação de um pós-bogo, do que você está recebendo, em algo permanente. Não estamos só construindo um negócio, a gente está construindo um legado, a gente está escrevendo a nossa história. Efésios 4, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for boa para promover a edificação, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Qual é essa mensagem para a gente, gente? O que isso quer dizer? Cuide das suas raízes mais do que dos seus frutos, porque é delas que virá a força para prosperar em todas as estações. Em todas as estações. O que Paulo quer dizer nesse versículo? Use a sua voz para edificar, para inspirar, para gerar graça nos outros. O que sai da sua boca deve somar e não subtrair. Você deve ser luz e não confusão.
Então, tudo que você fala sobre o seu negócio tem que ser sobre luz, tem que ser sobre inspiração e não sobre confusão. Isso deve conceder graça às pessoas. Essa frase, gente, essa passagem aí, ela conversa diretamente com o princípio do algo mais, porque ela mostra que o nosso legado começa nas palavras que a gente libera todos os dias. O que que você liberou sobre o seu negócio hoje de manhã? Você já falou uma frase? Já liberou isso? O que que você fala com cada conversa de cliente ou membro que você tem na sua equipe? Você relembra eles que essa oportunidade é uma oportunidade, a melhor oportunidade da vida dele, que do terra é coisa de Deus, que o seu empreendimento é coisa de Deus? A maneira como você fala é parte do que você deixa. Quando você fala com amor, quando você elogia, quando você encoraja, quando você acredita no outro, você está marcando as pessoas com o Espírito de Deus. Eleve seus padrões. Quando errar, humilhe-se. Acessos de raiva não devem ocorrer quando temos domínio próprio. Olha só, quando errar, humilhe-se. Seja exemplo de como corrigir o que está errado. Acessos de raiva não devem ocorrer quando temos domínio próprio. Se ocorrer, recupere o controle de imediato e fale o que você permitiu que aconteça. Nossos filhos saberão controlar as emoções negativas se você estiver dando exemplo de como controlar as suas. É sobre isso. E quando eu escrevo filhos, gente, filhos podem ser os nossos filhos e podem ser os nossos filhos do nosso negócio. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É melhor jamais citar passagens bíblicas do que optar algo que a gente não está praticando. Vocês conseguem entender isso? Essa incoerência cria nos filhos. Eu não estou falando só dos nossos filhos geracionais, tá? Eu estou falando dos filhos do nosso negócio também. Famílias de sangue e família do nosso negócio. Essa incoerência é uma ruptura de um entendimento da fé e desse relacionamento celestial que a gente tem. Se você fala uma coisa e diz outra, vou dar um exemplo. Gente, você fala pro seu downline assim, ó, você tem que fazer 125 pontos até o dia 15. Mas você não tá fazendo? Qual coerência tem nisso? Por que que para você é diferente? Então não adianta falar que fulana de tal, da rede de tal, faz isso de errado, faz aquilo de errado, sendo que você ensinou o seu downline a entrar na rede do ciclano e fazer uma compra ali, sem saber. Você entra no escritório do seu cliente sem ele saber. Isso não é incoerente, gente? Isso é incoerente. Então tem que ter coerência nas nossas atitudes, no nosso negócio e na nossa casa. Se você fala para seu filho não tomar refrigerante, você está tomando, tá incoerente isso. É sobre isso. Então a gente precisa viver o princípio. Quem vive o algo mais não busca apenas resultado, legado. As pessoas sentem diferença, o seu time se inspira, seus clientes confiam. O algo mais é o que você faz como o que faz uma consultora se tornar referência, mesmo que todo mundo aqui faça a mesma coisa. Todo mundo aqui faz a mesma coisa. O mundo reconhece quem entrega o mínimo, mas só honra quem entrega o algo mais. Você quer ser honrado ou você quer entregar o mínimo? Qual é a sua escolha de hoje? Qual é a sua escolha de hoje? É isso, gente, que eu queria entregar sobre o princípio do algo mais que eu trouxe desse livro. E eu acredito muito nesse princípio do algo mais. Eu não só acredito, mas eu vivo ele desde o início do meu negócio. Eu acho que ninguém tá aonde estar à toa. Tá num lugar que não deveria estar. Estamos no lugar onde merecemos estar. E a gente precisa buscar esse princípio do algo mais como um valor diário para a nossa vida, tanto dentro da nossa casa quanto do nosso empreendimento. Agora eu queria ouvir vocês. O que que vocês acharam? Porque eu achei incrível esse princípio do algo mais. E eu acho que tem tudo a ver com o nosso negócio. Eu quero ouvir vocês.
Vai, gente, liga o microfone e fala. Lembra? Lembra que a gente conversou Obrigada, sobre. Cris. Maravilhoso. E o algo mais, Dalva, do maravilhoso? Fabuloso. Seu algo mais. Eu estou aprendendo, estou aprendendo. Maravilhoso, Cris. Parabéns. Obrigada, Dalva. Quem vai usar os ensinamentos da aula de hoje para falar agora aqui? Lembra das conversas, dos relacionamentos? Sem medo, você não é tímida, você está. Vai lá, já bota em prática. Não fui uma boa educadora hoje. Eu achei que, na verdade, todo mundo ia abrir o microfone, eu fiquei esperando. Sua entrega é sempre incrível, e eu fico feliz porque eu acho que eu estou no caminho certo.